E agora, então, a minha pergunta para você é: qual foi a última do ministro da Defesa, José Múcio, que em- colocou ele em confronto com o Palácio do Planalto, né? Com a sede do Poder Executivo? O que que aconteceu, Thales? Bem, ontem o ministro deu uma palestra na Confederação Nacional da Indústria. O Zé Múcio, disse que questões ideológicas, entre aspas, né, causaram retrocesso na área militar do país. Desde sempre. Eu também acho. O Múcio citou vários casos, entre os quais, mas as questões ideológicas. Eram outras. Não é essa que a gente está achando, né? O Múcio citou vários casos, entre os quais a compra de blindados de Israel pelo governo brasileiro. Ele disse, eu vou abrir aspas aqui, porque eu copiei aqui o que ele disse. Houve agora uma concorrência, uma licitação, e venceram os judeus, o povo de Israel. Não acredito que ele falou judeus. Falou, venceram os judeus, o povo de Ai, Israel. meu Deus. Além de tudo, antissemita, mas tudo bem. Ele quis dizer israelenses, né? Mas tudo bem. É, por questão da guerra do Hamas ou Hamas? Hamas. Hamas. Os Ele grupos. falou Rama, mas tudo bem. É, não, mas eu também me confundo. Aí eu tenho que Aham. perdoar, porque eu vivo falando ora Hamas, ora Não, ele Hamas. errou pelo menos para os dois lados, né? Por questão de guerra do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Não é bem questão ideológica, isso daí foi o seguinte: eles tentaram conseguir continuar, manter a licitação, e o Tribunal de Contas da União disse que não. Eles tentaram pegar o segundo lugar da licitação. O Tribunal de Contas da Hum. União disse que não dá para pegar o segundo lugar. Aí a licitação está parada, à espera de resolver esse problema lá com Israel. O problema é que o Netanyahu não ajuda, né, a resolver o problema com Israel. Bem, eu falei com o Múcio, procurei Hum. ele, disse que a culpa é da direita, que divulgou suas falas como se fosse uma crítica ao governo. Aí ele disse, também vou puxar aspas para o que ele me disse. Não foi uma crítica ao governo, tanto que quem está repercutindo é a direita, de forma distorcida. Foi uma crítica ao ambiente no país, marcado por questões ideológicas, preconceito e desconhecimento sobre o papel das Forças Armadas. Fecha aspas. Mas, Ô, Thales, oi, desculpa, fale se bem. eu entendi bem, ele está dizendo então que a questão ideológica é de quem? Porque quem barrou a licitação foi o Tribunal de É, Contas. é que ele fez um monte de críticas e botou essas críticas todas no campo das questões ideológicas. Não é só essa que ele fez. E ele Hum. diz o seguinte: olha, há um ambiente no país ideologizado. No fundo, é a polarização, que ele também não quer citar a polarização, né? Mas, no fundo, é a polarização entre bolsonaristas e esquerda. Mas desculpa, Thales, eu não entendi. O Israel ganhou a licitação? Ganhou a licitação. Entendi. E daí, mas não podia Não comprar pode. de Israel porque você tem uma crise diplomática entre o governo brasileiro e o governo Isso, israelense. isso. Não é ideológico, Não é é ideológico, diplomático, é diplomático. Não tem certo? nada ideológico. Ele falou também que não podia explorar potássio no Brasil porque Vou tá em chegar terra lá. indígena. Desculpa, vai lá. Ah, não foi uma crítica ao governo, tanto que quem está repetindo, tá. Mas, pelo que eu pude apurar, isso, na verdade, se tornou mais um motivo de constrangimento entre o ministro e o Palácio do Planalto. É que, na palestra, o Múcio também reclamou de cortes de verbas na área militar. Disse que há um absoluto desconhecimento, entre aspas, novamente, no Brasil, sobre os objetivos na área militar. Olha o que ele disse. Nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso nos investimentos de defesa da ordem de 47%. Por quê? Por componentes ideológicos, por queixas políticas, por variações programáticas que acham que a defesa não funciona. Ele queria que comprasse caça todo ano, que fizesse submarino todo mês.
É isso? Quer dizer, vamos gastar o que a gente não tem para nos É, defender de um inimigo que não existe. nesse momento está se cortando dinheiro, verba de tudo quanto é lugar. Tem um puta Sim, de programa social, a educação, da é, saúde, o cara quer fazer, brincar e aí de você soldadinho. aí vai cortar mais da onde? É da área militar, que a gente não está, afinal, não está guerreando com ninguém, não tá. Bem, agora, de fato, ele tem razão quanto à repercussão nas redes sociais dos políticos ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Estão mesmo dando grande repercussão ao assunto. Até o irmão da deputada Carla Zambelli, um tal de Bruno Zambelli, uma figura que eu não conhecia, publicou no Instagram: ministro de Lula joga tudo no ventilador e desmascara o governo. Em sua palestra, o ministro também citou um outro caso do que chamou de embaraço diplomático, desta vez envolvendo a guerra na Ucrânia. Temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá. Desculpa, desculpa. Quer dizer, tem uma munição que não usamos. É. Não, vamos pensar nessa frase. Por que que comprou? Ele quer comprar mais munição que nós não usamos para vender para a Ucrânia. Pô, A Alemanha quis comprar. Está lá. Custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz porque senão o alemão vai para mandar para a quem? Ucrânia. Grande negócio para quem? Você comprou um negócio que você não precisava, que custa caro para manter, e agora você quer vender num grande negócio? Pelo amor de Deus, alguém investiga esse cara, pô. É inacreditável. Bem, aí a outra fala dele. Teve outras falas, teve fala para tudo quanto é lugar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Não, fala daquela do Eu vou potássio. pegar, vou falar Aquela foi dela. o máximo. Potássio. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questões ideológicas, a Constituição prevê, mas como está embaixo da terra dos indígenas, nós não podemos explorar o nosso potássio. Quer dizer, ele quer É explorar. constitucional, não é ideológico. Zé Múcio, ele bebeu antes de dar fazer essa palestra. Tem mais uma. O Ministério da Defesa, o nome da Defesa, não é porque a gente vive defendendo o país. A gente vive se defendendo da sociedade, da imprensa, dos políticos, dos governos, pelo absoluto desconhecimento do que é o Ministério da Defesa e indústria de defesa no país. Teve mais outras lá, teve o golpe militar de 64 e o Não, 8. e ele falou que os militares ainda. Nós, né? Ele se coloca, é incrível. Ele usa o pronome nós. Ele realmente é um porta-voz dos militares. Ele não é uma interface civil com os comandantes militares. Ele usa nós para dizer que os militares evitaram o golpe do 8 de janeiro. É, a esquerda achava que eles haviam projetado A aquele. esquerda, a realidade, o Que mundo, o eles, as Forças noticiário, Armadas. É. é inacreditável. Agora, Thales, para mim, tirando a indignação, aí tem várias pessoas falando isso, Mara, a Maria Sandra Gama dizendo que ele cometeu no mínimo uma violência semântica, a Joana dizendo que o Múcio é inacreditável, o Maurício Bacelar dizendo que ele envergonha o país. Mas, para mim, sendo um pouco cínico, tem cara de vacina essa fala dele. Porque todo mundo espera que haja uma reforma ministerial depois da eleição, para reacomodar as forças políticas e para tentar fazer o governo funcionar no que não está funcionando. O Zé Múcio é um sério candidato a ser reformado, já que ele se julga um militar, né? E eu acho que ele fez essas frases, que eu nunca vi tanta barbaridade dita assim por um ministro numa fala só, né? Como uma vacina, porque se ele for demitido agora, ele vai dizer, tá vendo? Eu falei que era ideológico. Ele vai dizer que a demissão dele foi ideológica. Eu acho que você tem razão que é o seguinte, não vai ter uma reforma ministerial aí na frente. Ele vai sair no bojo dessa reforma. O Lula não vai querer criar uma crise tirando ele agora.
mas vai tirar no bojo da reforma. É bem provável. Você tem Uhum. razão. E qual é a sua síntese, Thales? Que o Alexandre Rolo já está aqui esperando para entrar para Você me conversar com a perguntou gente. qual é a causa do mais recente choque do ministro da Defesa com o Planalto. Eu não sei se cabe aí. Múcio constrange governo dizendo que ideologia atrapalha compras militares de Israel. Cabe, claro que cabe. Damos um Será? jeito de caber. Opa, 75 caracteres cravado ali. É? É, Tá. contei antes, Thales. Se quiser. Ah, então tá. É, tá bom? Bom, então ficamos assim com essa síntese do Thales. Repita, por favor. Múcio constrange governo dizendo que ideologia atrapalha compras militares de Israel. Perfeito. Bom, e já está no ar a nossa Mas se não enquete. couber, pode botar Uhum, virar Israel, compras tá militares. bom, tá bom.